Bom dia a todos, espero que todos que se encontrem bem. Quero dar a primeira palavra à Faculdade de Motricidade Humana por nos ter convidado, por acreditar também naquilo que é a nossa presença. Cada vez mais queremos estar presente nestes congressos. Nós, Unidade de Saúde e Rendimento, em representação da Federação de Handball de Portugal, e daí todos nós equipa, o nosso obrigado. Eu venho aqui falar daquilo que nós construímos, que é a ciência, nomeadamente daquilo que é a associação da capacidade máxima aeróbia no perfil de força dos jovens atletas portugueses da Seleção Nacional, sub-17 e sub-18. Será, no fundo, esta apresentação total que irei concluir uma breve apresentação sobre esta temática. A introdução, nós podemos falar daquilo que é muito na nossa modalidade, uma modalidade que tem uma componente bioenergética muito acentuada, uma modalidade de handball que tem movimentos e intensidades intermitentes e quase considerado um misto daquilo que é a literatura atual relativamente a essa capacidade bioenergética que o atleta de handball tem que ter para produzir força e para produzir energia. Sabemos também que o handball é caracterizado por movimentos muito de mudanças de direção, por movimentos de empurrar, de puxar, de acelerar, de sprints, agentes máximos, ainda que a literatura muitas vezes aponte que esses sprints máximos podemos considerar às vezes os 40 metros. Aqui muitas vezes acontecem os 30 e daí nós também adaptarmos aquilo que foi, por exemplo, neste abstract, um teste, o que chamamos o broncoteste, onde tiramos a capacidade máxima aeróbia dos atletas. Sabemos também que os atletas, em última análise, precisam também de períodos de recuperação muito curtos para depois ter que reagir novamente para uma determinada ação do jogo. E isto é uma característica daquela que é a nossa modalidade, daquilo que é o handball internacional. O handball é caracterizado internacionalmente assim, e portanto dessa forma passo a explicar um bocadinho o porquê da nossa temática de preocupar-nos com aquilo que é a capacidade máxima aeróbia do atleta e depois o porquê que é importante essa capacidade naquilo que nós agora podemos referir, pelo menos nesta introdução, relativamente à capacidade máxima aeróbia e à caracterização da nossa modalidade, que é o handball. O estudo é esse mesmo, é tentar perceber quais são as associações da capacidade máxima aeróbia relativamente a outras variáveis na área da força, na área do treino da força. Quisemos pegar num nicho de atletas que já temos vindo a avaliar e a acompanhar na Seleção Nacional e tentar perceber em determinados momentos se o nosso trabalho tem de facto algum interesse e se podemos passar esse interesse para os treinadores que aí estejam presentes e que estejam interessados em ouvir em determinados momentos de ciência. Aquilo que nós fizemos foi, no fundo, pegámos em 31 atletas de sub-17 e sub-19 da Seleção Nacional sub-17 e sub-19 e pegámos em algumas variáveis para perceber qual era a capacidade máxima aeróbia. Ou seja, pegamos, será que o counter movement jump, o squat jump, o horizontal jump, uma RM de bench press ou uma RM de back squat tinha influência naquilo que é a capacidade máxima aeróbia do atleta. Isto para nós é importante porque percebemos logo à partida que ter uma capacidade máxima aeróbia é extremamente importante para o atleta, não só para recuperar mais rápido, mas também para ser capaz de aguentar mais tempo dentro do processo de treino, dentro do processo que também está incluído no jogo. De dizer uma nota, este teste foi adaptado por nós. Este teste é um broncoteste de 1200 metros, que é reconhecido internacionalmente pelo RAVE de Sevens.
Normalmente o 1200 metros faz-se, creio, 20, 40, 60. Aqui nós adaptamos aos 40 metros, vão aos 20 metros, que é o meio campo, e voltam, e depois vão aos 40 metros e voltam novamente. Isso repetem 10 vezes, dá os 1200 metros, e depois retiramos o absoluto, neste caso o número absoluto, que seria, imaginemos, 5 minutos, convertemos em minutos, convertemos em segundos, e esses segundos são depois convertidos fazendo um rácio sobre os 1200 metros, que dão-nos 3,5 metros por segundo, ou 3,8 metros por segundo, que, por exemplo, é a média coletiva deste grupo. Sobre isto depois podemos trabalhar outras variáveis, e só para passar essa mensagem, o porquê é que nós fazemos ou nos importamos pela capacidade máxima aeróbica, porque sabemos que se aumentarmos os metros por segundo, em última análise o que nós vamos ter é um atleta bem mais capaz de recuperar mais rápido e bem mais capaz de aguentar mais tempo dentro do processo de treino, que por sua vez o jogo está incluído. Depois, o que é que nós temos de resultados? Pegamos naquelas variáveis todas e o que é que nós temos de resultados? Tentamos perceber as associações. Aquilo que vocês estão aqui a ver no gráfico, no primeiro gráfico, é a associação entre o Counter Movement Jump e o Maximum Aerobic Speed, ou seja, a capacidade máxima aeróbia, e aqui, só para passar a imagem, o Counter Movement Jump ele salta de forma elástica. Nós aqui usamos os braços, as ações apendulares, deixamos que os atletas usem os braços, as ações apendulares, para saltar. Usamos também o squat jump, ou seja, nós, se no contra o movement jump usamos a fase elástica, nós no squat jump queremos anular por completo aquilo que é a fase elástica, e depois também avaliamos o horizontal jump, porque sabemos à partida que atletas que saltam mais, seja eu, principalmente do contra-movement jump, são os atletas que estão mais orientados para velocidades máximas. Os atletas que saltam mais na horizontal são os mesmos atletas que aceleram mais rápido. E, portanto, estes vetores são extremamente importantes e nós quisermos analisá-los. Se nós olharmos para estes três gráficos agora aqui presentes, aquilo que nós podemos ver é que existe uma ligeira, a seta, neste caso a vermelho, está na diagonal, ou deveria estar mais acentuada, que era bom, mas quanto mais a diagonal se apresenta correlacionada, mas vemos que a correlação não é forte, mas há uma ligeira correlação entre estas variáveis, seja ela contra o movement jump, como aqui temos presente, seja ela no squat jump, seja ela no horizontal jump. Ou seja, a relação pode não ser forte, como eu demonstro aqui, como os dados estatísticos nos dizem, mas a verdade é que existe correlação. E talvez não sabemos, e se calhar poderá ser um projeto para futuro, nomeadamente temos este projeto para avançar com o feminino também, porque temos dados do feminino idênticos àqueles que temos protocolado com estes jovens da seleção nacional, mas aquilo que vocês veem aqui é que há uma associação positiva entre aquilo que é a capacidade máxima aeróbia e perceber melhorias do contra-movement jump, do squat jump ou do horizontal jump. Isto significa, em última análise, que estas variáveis são associadas a melhorias, ou melhorar estas variáveis, são associadas à melhoria da Maximum Aerobic Speed, que é no fundo aquilo que era este trabalho que aqui vos apresento. Os resultados também da bench press e da back squat são interessantes, mais do que interessantes, levam-nos a alguma reflexão. Se vocês repararem aqui nos dados em concreto, veem que existe uma ligeira, associação, se assim quisermos, mas uma ligeira. Já no back squat já vemos o contrário até, ok? Já vemos uma ligeira declinação da própria linha. O que é que isto nos dá? É que de facto não encontramos uma associação forte, não encontramos associação sequer relativamente àquilo que é a força máxima de uma RM, da bench press e da back squat, relativamente àquilo que é a capacidade máxima aeróbica, ou maximum aerobic speed. Isto significa, em última análise, só pode-nos levar a algumas reflexões. Não devemos tirar uma reflexão na íntegra e dizer, então não preciso treinar força porque isto não melhora. Não, porque o contra-movement jump, o salto horizontal e o squat jump é efetivamente força,
E estes atletas podem precisar mais de velocidade e não de força, e vice-versa. Portanto, é óbvio que é questionável e é sempre refletivo, e eu quero trazer este abstract, esta produção deste abstract, é para isso mesmo, para trazer reflexão. Não é para dizer que então devemos fazer sempre isto e não isto, não. Este é, de facto, dentro da nossa seleção nacional, é de facto, demonstrou que a força não está a predizer aquilo que é a nossa capacidade máxima aeróbica, mas não devemos ser fundamentalistas e declinar por completo aquilo que são os processos de força máxima, okay? Até porque os nossos jovens da seleção sub-17 e sub-19, nós temos a sorte dentro da seleção nacional, e eu como coordenador da Unidade de Saúde e Rendimento da Federação da Unidade de Saúde e Rendimento da Federação de Handball de Portugal, tenho também a sorte de poder estar presente e ter dados de vários atletas, nomeadamente da IA, e aquilo que nós percebemos é que há diferenças qualitativas, mas quantitativas também existem, mas é preciso perceber que nós, dentro do contexto da seleção nacional, somos privilegiados porque temos atletas de topo, não é? Somos melhores dos melhores é que vêm ter connosco, felizmente, e portanto isso é sempre um privilégio, nós podemos ter o topo do topo e produzir ciência nesse sentido. É nesse sentido que eu também trago esta conclusão, não é? No fundo, aquilo que nós percebemos então é que se nós podemos ver isto por dois pontos. Se nós tivermos e quisermos associar e perceber se os nossos atletas estão a melhorar o Maximum Aerobic Speed, devemos olhar para um perfil vetorial, ou seja, um perfil vetorial no vetor vertical e no vetor horizontal, e perceber que testes como salto horizontal, counter movement jump, squat jump, são ótimos para nos dar uma indicação de que estamos a melhorar também, por sua vez, o Maximum Aerobic Speed. Porém, também é importante passar a mensagem que, que também é importante passar a mensagem que, na medida em que avaliamos o counter movement jump, o squat jump, ou o back squat, ou o salto horizontal, aquilo que nós também vamos encontrar é que isto é propriamente um treino, ou seja, o próprio treino neste perfil que nós temos aqui, sub-17 e sub-19, se nós desenvolvermos um perfil vetorial, se melhorarmos o vetor vertical e o vetor horizontal, exercícios que pressupõem, no fundo, quase a terceira lei de Newton, a ação-reação, em que a ação-reação tem que ser na horizontal ou na vertical, e assim fundamentar um exercício, nós conseguimos perceber que estamos a melhorar a capacidade máxima aeróbia do atleta, ok? Por fim, também não é no fundo aquilo que eu defendo, e a literatura é muito consistente nesse sentido, é que no fundo a importância do stress and condition no handball é extremamente importante. Nós precisamos de avaliar o nosso contexto, é verdade, este é o nosso contexto, este abstract é construído dentro daquilo que é o meu contexto, dentro do que é o contexto que a minha equipa da Unidade de Saúde e Rendimento trabalha. Certamente vai nascer com o feminino e estamos ansiosos até por perceber também como é que funciona o nosso contexto no feminino. Se assim for, se vier-se a perceber que é um bocadinho idêntico àquilo que se encontrou no masculino, reforçamos mais uma vez que devemos olhar para aquilo que é o perfil vetorial, horizontal e vertical, horizontal e vertical, ou vertical e horizontal, e perceber como é que podemos primeiro avaliar, para não adivinhar, devemos avaliar, e depois de avaliar, perceber que se calhar podemos pensar na programação do treino de força mais vetorial, e em vez daquele trabalho de força de 10 a 15 para hipertrofia, para o peito, ou algo do género, se calhar começar também a individualizar um bocadinho mais o processo e trazer mais benefícios também para o atleta, principalmente para uma capacidade que é isso que o abstract defende, a capacidade máxima aeróbica, ok? Maximal Aerobic Speed, porque tem uma importância enormíssima nos atletas e no desporto coletivo, nomeadamente o handball. Muito obrigado. É uma apresentação muito breve. Quero agradecer mais uma vez à Faculdade de Motricidade Humana, agradecer do fundo do coração toda a gente que aí está, espero que estejam todos bem de saúde, e espero que tenham gostado
deste abstract, desta produção de ciência. Disponham de qualquer dúvida, estejam à vontade para se quiserem tirar alguma dúvida, para se quiserem me contactar, ou a mim ou a minha equipa, até mesmo para produzir ciência e algumas ideias que possam existir. Tá bem? Muito obrigado, continuação, malta. Até logo.